Sejam bem-vindos a mais um episódio do Fora do Cubo Cast. O assunto hoje aqui é sobre vidros. Então, se você tem alguma dúvida sobre como especificar, que tipo de escolha fazer no seu projeto, na sua casa, fique por aqui, que temos aqui hoje o Serginho, da Glass House, aí, especialista em vidros, trabalha com isso há muitos anos, então ele vai conseguir trazer tudo que a gente precisa para entender sobre vidros, né, Thaís? É isso mesmo. E já vai deixando o seu like, encaminhando esse link desse podcast que vai ser muito legal. E deixando os agradecimentos aqui a Hitachi Ar-Condicionados, nosso patrocinador oficial, a melhor marca de ar-condicionado. Gente, ô João, eu tô aqui falando com vocês, eu tô olhando pra lá, porque eu tô olhando na TV, e ele faz assim pra mim, olha pra câmera, então a gente aprende, olhei pra câmera, pronto. A Hitachi Ar-Condicionados, a melhor marca de ar-condicionados que eu já vi na minha vida, sou muito grata por estarem aqui com a gente no podcast do Fora do Cubo. Muito obrigado. Obrigado também, Arquitesc. Sem mais delongas, vamos lá. Serginho, seja bem-vindo mais uma vez aqui. O Serginho, gente, ele já esteve aqui contando a história dele de empreendedorismo, a história pessoal de vida dele. Foi um episódio muito bacana. Então, se você quiser, você pode voltar aí e buscar nos nossos arquivos aqui no canal do YouTube para assistir, né, e conhecer um pouquinho mais da história desse cara aqui, que é uma história incrível. Hoje a gente vai falar sobre técnica, né, Serginho? Sim. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Obrigado, eu fico muito feliz de estar mais uma vez aqui com vocês e fazer parte desse movimento que já está transformando a vida de vários jovens, né, arquitetos, empreendedores, e eu fico muito feliz de participar de tudo isso. Obrigado. Que bom, a gente que agradece. O Serginho, ele é parceiro aqui do Fora do Cubo, do projeto Fora do Cubo, né, um dos patrocinadores do projeto, tá com a gente, né, desde o começo, acredita, ajuda a comunidade, o squad, né, que a gente fala. Então, uma pessoa, assim, que é uma peça-chave, então a gente que agradece, tá, Serginho? Fico feliz. Sem mais delongas. É isso aí. Vidro é tudo igual, Serginho? Vamos começar. Não. Apesar não é tudo transparente? Tudo, né? Não, assim, né? Apesar de parecer tudo igual, mas tem bastante diferenças e bastante características, né? Nós temos hoje, para ser usado nas obras aí, o vidro comum, que o vidro comum, ele é aquele que vocês viram quando a gente foi lá fazer a visita técnica, que ele vem em chapas, né? E esse vidro, ele precisa passar por alguns processos para ser usado na engenharia. Mas onde que esse vidro pode ser usado? Ele pode ser usado em tampos de mesa, ele pode ser usado em prateleiras, né? Tem alguns projetos que você ainda consegue encaixar o vidro comum. Só que esse vidro, depois que ele passa por alguns processos, ele vai sendo melhorado para ser usado nos projetos de arquitetura. Por exemplo, quando ele passa por um processo de têmpera, que ele é submetido ao forno, que aí ele é aquecido até 700 graus. E depois ele passa por uma câmera que esfria ele muito rápido. Então o que acontece? Quando ele entra ali, ele aquece, que ele fica até vermelho. O pessoal, na hora que a gente levou ali para fazer, né, a visita, o pessoal até ficava filmando, porque a bordinha do vidro ali mesmo, você vê que ele fica realmente vermelho, quase num processo de derretimento ali dentro. Então as moléculas ali se expandem, e quando ele entra na outra câmara que resfria, então não dá tempo de voltar, então ele fica tensionado. Isso faz com que aumente ali a resistência mecânica do vidro em até 10 vezes. Então esse vidro é o vidro que a gente já consegue estar usando ele para vitrines de loja, consegue estar usando para portas, né? Para uma infinidade de coisas aí na parte da engenharia. Porta, janela, vidros fixos, a gente faz tudo no vidro temperado. Aí, esse vidro comum, quando você faz um processo de laminação nele, ele já se torna um vidro de segurança também. E ele também acaba se tornando um vidro mais acústico. Por quê? Porque essa lâmina ali, ela acaba bloqueando também o som. Então, se você pega o vidro comum, uma lâmina de comum, aplica o EVA e depois uma outra lâmina, ela acaba protegendo esse vidro. Numa possível quebra, ele não vai
causar ali nenhum tipo de fagulha, não vai machucar, né? Além de proteger ali os móveis, tecidos, porque ele bloqueia o UV que vai estar danificando ali, causando câncer e detonando toda a parte interna do seu projeto. Eu não me lembro se lá vocês chegaram a pegar e ver o material, mas esse aqui, ó, seria o que vai bem no meio da centro, peça. no meio. E você Esse é pode ver que ele o grosso, vidro ó. laminado, né? Você falou do vidro comum, do vidro temperado e agora você está falando do vidro laminado. Isso, laminado ainda no formato comum. Comum. Então, esse produto ele vai ali no meio, Que é entre as aquele duas outro- lâminas. Entre as duas lâminas, que é essa que você trouxe aí Gente, pra ele gente, né? ele parece silicone, um né? silicone, assim, ó. Ele Como se fosse uma borracha. porque olhando, ele parece um papel, né? Parece um papel vegetal. Uhum, Mas quando isso. você pega, ele é um plástico. Ele é, assim, ele parece um silicone mesmo, né? A Uhum. textura. Isso. E aí, depois de passado pelo processo de laminação, ele vai ficar assim, ó. Você tem certeza que isso aqui tá aí dentro? Sim. Quando ele é colocado, ele fica como se o vidro fosse jateado, sabe? Ele fica opaco, Fica fosco. opaco. Uhum. Depois que ele entra na máquina, aí a máquina tira todo o ar ali que está entre os dois vidros e ele passa pela autoclave, então ele fica dessa forma. Que Ele show. fica transparente novamente. E por que que a gente precisa daí de um tempo maior quando é pedido esse vidro no seu projeto? Porque quando vai passar por todos os processos, primeiro o vidro é cortado, que a gente viu lá, aí depois ele vai para uma outra máquina que faz todas as furações, recortes para roldana, fechadura, dobradiça e tal, e depois esse vidro ele é lavado, e aí ele passa ali por um processo de têmpera, né, e vai para a laminação. Quando ele vai para a laminação e sai dessa laminação, ele precisa estar 100% transparente, igual tá esse daqui. Se acontece de ter alguma bolha, esse vidro daí ele não passa pelo processo de avaliação, né, que a gente precisa Pela entregar qualidade, Uhum. e aí descarta o vidro e começa todo o processo de novo. Então aí novamente entra daí essa medida para o aproveitamento, que é feito automaticamente, aí o vidro é cortado, o vidro é lapidado, inicia todo o processo novamente. Então por isso que quando o projeto é com vidro laminado, principalmente temperado, ele precisa de um prazo maior para ser entregue, né? Então daí no caso, se for um vidro que ele é temperado comum, beleza, a gente já consegue ele em chapa, a gente consegue até fazer essa entrega mais rápido. Mas onde que a gente vai usar, por exemplo, um laminado temperado? O laminado temperado, ele já é usado em vidros autoportantes. O vidro autoportante é aquele vidro que ele é instalado muito em guarda-corpo, por exemplo, né? Que vai ter ali uma peça que vai prender esse vidro, por exemplo, só embaixo, seja uma pinça, seja um bottom que vai prender ele na lateral, mas o que vai fazer esse vidro ficar realmente estruturado é o próprio vidro. Então, Ou seja, ele vai ter resistência mecânica do temperado com a proteção do laminado. sim, com essa segurança. Porque se ele é um guarda-corpo, ele é um item de segurança, em primeiro lugar, Sim. né? Não é só um item estético. Mas se chegar a quebrar uma das lâminas, a outra lâmina ela ainda tem que permanecer executando a função de segurança, que seria o guarda-corpo, né? Então, assim, apesar da gente usar o temperado para uma vitrine, se o cliente tiver condições de investir em um laminado para vitrine, um laminado temperado, de repente, é bom. Porque Sim. ele vai ter a proteção UV, se é uma loja de roupa, Uhum. e ele vai ter a proteção. Se alguém quebrar esse vidro não vai cair, não vai Exato. estilhaçar, ele vai manter a segurança do ambiente, né? Normalmente, até a acústica muda, né? Mas normalmente lojas que vendem produtos que têm um alto valor agregado, por exemplo, joalherias, lojas assim que podem sofrer um roubo e o pessoal não quer colocar grades na frente, normalmente são laminados temperados. Laminado temperado. Né? Porque mesmo que a pessoa ela tente quebrar ali para entrar no local, ela não consegue passar pelo vidro e entrar no local antes que a segurança chegue. Então, sempre é feito dessa forma. O pessoal já usa mesmo. Pensando na questão da segurança, uma lâmina quebrou, vai estilhaçar, aquele processo que a gente volta e meia aparece aí na internet, né? Uhum. Eu
consigo fazer o aproveitamento daqui continua inteira? Perde tudo. Não. Perde tudo. Sim, Mas tem ali, ela vai continuar no local, Uhum. mas aí você precisa de fazer a troca do vidro. De todo o material. O pessoal tá até usando bastante hoje o vidro modelo craquelado, já viu? Uhum. Que daí seria as 3 ali, só que daí na hora da quebra é quebrado sempre a peça do meio. Então é Sim. feito 3, quebra do meio, fica a proteção dos 2 lados e o quebrado No ali centro. dentro. Uhum. Entendi. No caso do laminado, ele seria um custo mais acessível do que um vidro... Nossa, fugiu o Laminado nome agora. temperado? Não. O temperado? Ai, Como quando a gente faz proteção de carro, meu Deus. É blindado. Blindado? Isso. Porque daí no carro o que é vidro é como que é o blindado, vidro né? Como é que é blindado, isso? Serginho? O blindado são vários laminados, são multilaminados, porque o laminado ele é formado por 2 ou mais peças de vidro, né, feito ali com essa camada de EVA. Então o multilaminado ele é usado para blindagem. E aí, de acordo com o calibre, a gente faz o cálculo ali da quantidade de peças e espessura que esse vidro vai fazer. O interessante é que, assim, por exemplo, eu quero mais resistência. Então eu vou usar o vidro temperado e laminado no meu projeto. Beleza. Só que quando a gente fala de um vidro balístico, que daí seria já esse caso, o temperado já não é legal. Sabia? Por quê? Porque o vidro para blindagem, ele precisa que o projétil ele passe pelo primeiro, perde velocidade, vai perdendo velocidade até ele parar e não passar para o outro lado. Se for um temperado, a hora que ele estoura, ele pode no impacto ali estourar as outras lâminas. Então é colocado o vidro comum, que aí ele, conforme ele vai tendo impacto, ele vai perdendo força até o projétil parar ali e não ultrapassar o lado de dentro. Então são várias peças de vidro. Quando é feito também, por exemplo, um cálculo para fazer um projeto de piso de vidro. Então a gente tem um software que ele vai pegar o seu projeto e ele vai me fazer algumas perguntas. Por exemplo, qual que é a área? É uma cafeteria? É uma área com alto fluxo? Quantas pessoas passam por ali? Quantas pessoas ficam em cima desse vidro por metro quadrado? Então tem várias perguntas para que ele gere daí um cálculo para esse vidro, que a gente consiga fazer ele com segurança. E normalmente, quando por exemplo, um projeto para casa ali, residencial, normalmente ele é feito com 10x10, que daí já vão ser 20 milímetros, né? Que é o que é usado hoje, assim, até comercialmente, por conta que a espessura já suporta. Mas se é algo assim que você precisa de mais segurança, por exemplo, aqui em Maringá, a gente fez um projeto no Schwab, ali de frente ao bosque, e lá na cobertura a gente fez toda a cobertura e eles fizeram o teto de vidro para usar também a parte de cima como piso e embaixo ficar como teto, né? E lá foi feito um cálculo, era com 20 milímetros, mas mesmo assim a arquiteta com os proprietários pedindo para fazer um vidro triplo, então foi feito com 3 peças de 10 milímetros lá. Para ter uma maior segurança, Sim. né? E aí a gente faz o cálculo, passa a espessura, passa o peso, para que o pessoal que vai fazer a estrutura também, eles tenham noção do que eles vão calcular para fazer essa espessura no aço, porque ele vai pesar aí cerca de 78 quilos por metro quadrado cada peça. E você comentou que tem o software que faz toda essa programação. Então, não adianta eu, Thaís, vozes da minha cabeça, querer especificar o vidro XY, porque não vai dar. O Serginho, com a sua expertise, mais o software vão... Olha, tem que ser esse, vai para esse caminho, vai para aquele outro, né? Considerando que eu estou fazendo uma especificação de projeto, voltando para a arquitetura residencial agora. Sim. A gente tem, daí vocês têm todo esse suporte para poder auxiliar no processo de especificação. Isso, eu acredito que assim, para que a gente não tenha retrabalho e falhas ali na hora de estar especificando, eu recomendo que realmente tenha essa conversa entre o arquiteto e o profissional que vai executar. A nossa empresa, ela é especializada em atender escritórios de arquitetura justamente com esse tipo de trabalho, porque no desenvolvimento é melhor que a gente sente
e fale, né, sobre o projeto, e aí já especifica esse material correto já ali, do que ficar mudando o projeto depois, porque não muda só o meu vidro, vai mudar, por exemplo, se a gente vai fazer um piso de vidro que a gente estava falando, e é especificado, por exemplo, um vidro 8 milímetros temperado, né? Ah, legal, dá para fazer o box até o teto e tal, então para fazer uma peça de 80 por 80 é tranquilo. Talvez a pessoa pense por essa forma, né? Ah, uma janela é feito, então dá certo para fazer. Só que daí o que acontece? O cara que vai fazer a estrutura, talvez ele também não entenda do vidro, ele calcule a espessura do tubo, o material que ele vai usar, baseado em 15 quilos por metro. Né? E aí, depois que está tudo pronto, chega o vidraceiro e fala, não, eu não posso executar com isso, eu vou executar com uma peça que vai pesar 80 quilos o metro. Aí muda, nossa. Muda tudo, né? Muda Ou tudo. seja, você, arquiteto, às vezes tem medo, principalmente você que está começando na área, às vezes tem medo de ligar para o fornecedor, de fazer pergunta, de mostrar que não sabe, né? O Serginho está aqui, é parceiro do Fora do Cubo, né? Ele está disposto a ajudar. Então, o que a gente sempre recomenda, antes de começar o projeto, liga lá, troca uma ideia. O que você recomenda? O que existe, né? O Serginho sempre recebe a gente com a maior tranquilidade do mundo. Eu sei que, às vezes, na correria da vida, a gente não encontra, às vezes, muitos fornecedores abertos a isso, ou com tempo, que dê essa atenção. E o Serginho é esse cara que está sempre à disposição. Então, já fica a dica aí, Glass House, né? Precisou, consulta lá, né, Serginho? Isso. E assim, às vezes a gente faz até um trabalho diferente. Por muitas vezes, né, a gente vai atender e tem estagiários até, né, que tá ali no desenvolvimento, e os arquitetos pedem, cara, você consegue vir aqui no meu escritório e tá vendo junto com ele, passando, explicando? A gente vai lá, não tem problema, né, investe lá 1 hora, 2 horas ali no projeto, e aí depois, na hora da execução, acaba ficando bem mais rápido. Fica mais tranquilo todo Sim. o processo, Hoje né? mesmo, saindo daqui, eu tenho uma reunião com um cliente que a gente já atende ele, a família, que é a família Reco, e a gente vai sentar para ver o desenvolvimento de um projeto que já está em andamento, mas que daí precisa de ter alguns ajustes até por conta da estrutura mesmo. Sim. Então, esse trabalho já é um trabalho que a gente já tem, né, executado, tem dado certo, e qualquer um dos arquitetos parceiros que precisar, é só ligar e marcar e a gente vai sim, com Show, certeza. Serginho. Obrigado por isso, né? Em nome dos arquitetos, agradeço muito. E uma dúvida comum que surge, né? A maioria das pessoas especificam vidro temperado para box de banheiro. Né? E já houve alguns problemas, né? Sabe aquela coisa do ar-condicionado ligado no quarto, o banheiro quente, a hora que abre a porta do banheiro, o box se espedaça, né? Por ser Choque térmico. pelo choque térmico, né? E aí algumas pessoas falam assim, né? Algumas das lojas aí de vidros falam assim, coloca uma película. Coloca o temperado e coloca uma película, um adesivo. O que você fala sobre isso? Ó, Funciona? O vidro, assim, para ele estourar, ele é muito específico, sabe? Nenhum vidro ele quebra sozinho, ele quebra por alguma ação. A gente até viu, vou fazer um parênteses aqui antes de você terminar a explicação, começar, né? Quando o Serginho fala assim, a gente viu lá, vocês viram lá, é porque a gente visitou uma fábrica, então ele levou todos os arquitetos ali do Fora do Cubo Squad. Essa é uma vantagem de fazer parte da nossa comunidade, do Fora do Cubo Squad. Denise, como que eu faço parte do Fora do Cubo Squad? Você precisa fazer a imersão, né? Porque a gente tem uma comunidade comprometida com melhoria de mercado, né? Com gestão de projetos de arquitetura, para você entender que você, quando se forma em arquitetura e abre um escritório de arquitetura, você não é só arquiteto, você é um empresário. Então, isso que a imersão faz. Então, para virar squad, precisa fazer a imersão, porque precisa abrir a mentalidade, participar de todo o processo, degrau após degrau, né, Thaís? Sim. Teremos a imersão em abril, no final de abril, na última semana de abril esse ano, de 2025. Então, se você tiver interesse, entre no nosso site, projetoforadocubo.com.br. Então, quando o Serginho fala, porque a gente foi lá na fábrica, na visita, ele levou toda a nossa comunidade do Fora do Cubo Squad
para visitar, para enxergar, Pra conhecer todos os conhecer na processos, prática. né, Então, isso que ele está falando, que o vidro não quebra de qualquer jeito, a gente viu lá na fábrica, né? Onde eles jogaram uma pedra, uma coisa bem pesada em cima do vidro, não quebrou, mas eles foram com, olha, bate aqui. Eles foram com um prego, colocaram assim e o vidro quebrou, né? Então, é mais ou menos sobre isso que você vai falar, né? Sim, exato. E, inclusive, no ano passado, né, a gente fez esse evento para levar o pessoal lá, que foi o Glass House Experience. E nesse ano, que a gente estava até conversando antes, Spoiler. já vou passar aqui para você que quem fazer parte, né, das imersões ali, vai ter a oportunidade de estar participando com a gente de um outro evento que vai ser só para o grupo também, né, fechado para o grupo, que é para conhecer toda a parte de esquadrias que o ano passado a gente fez com o vidro e esse ano a gente vai fazer das esquadrias. E por que a gente fazer das esquadrias? Porque assim como o vidro também não é todo vidro é vidro, todo vidro é igual, a esquadria também não é. Então, a gente teve a reunião aquele dia, conversamos qual que eram as dificuldades ali e a gente percebeu que a maioria dos projetos chegam para a gente com a especificação assim, alumínio preto, por exemplo, né? Alumínio preto e vidro. Tá, mas qual que é a linha? O que você quer exatamente nesse projeto, né? Ah, é uma porta com 3 folhas. Joia, mas se eu não souber o que exatamente você quer, qual é a linha, se você quer mais vedação, se você quer mais acústico, o que você exatamente vendeu nessa ideia para o seu cliente, a gente pode pegar uma porta de R$5.000 e a gente pode ter a mesma porta de R$60.000. Mas como que a gente vai entregar um orçamento que realmente é aquilo, né? Então, para que o arquiteto ele consiga já colocar isso no orçamento já na hora que ele está projetando, ele conhecendo fica mais fácil, porque ele já sabe o que o cliente quer, o que ele precisa, qual é a necessidade. Então, ele entendendo, ele sabe, bom, tem esse, mas esse aqui também atende, ou esse aqui não vai atender, tem que ser isso. Né? Se chegar um orçamento errado no escritório dele, né? Porque acontece, o cliente ir buscar outros orçamentos também. Sim. Então, chegando, o arquiteto ele vai ver ali. Provavelmente no orçamento da vidraçaria não vai ter nenhuma especificação, porque o cara, às vezes, por não conhecer também, ou por esconder para tentar vender, ele vai tentar fazer só lá a porta e tal, né? Só que o arquiteto, ele sabendo, ele vai perguntar. Então, a gente está passando informação para que o arquiteto ele consiga ser mais valorizado pelo cliente final e ele consiga entender o que está chegando na mão dele. Porque ele vai chegar para a pessoa e vai perguntar, tá, mas essa aqui é qual linha? Né? Você está trabalhando com quantas vedações? Isso aqui está de que forma? Não, não é isso que está no meu projeto é esse. Então fica mais fácil do que a hora que está executado chegar e falar, não era isso que estava no projeto. É importante para orçar a mesma coisa, para todas as empresas orçarem a mesma coisa, é importante para gerar valor para o cliente. Exato. Então a gente fala muito sobre isso no nosso curso, né? Sobre como você gerar valor. Porque eu sei que muitos arquitetos já perceberam que eles não cobram o que precisam pelo projeto, porque eles não sabem o que é lucro e o que é custo dentro de um projeto, né? E aí não sabem precificar, né? Acabam precificando como o mercado precifica, como a maior parte das pessoas precificam. Ele não entende qual é o custo dele. E aí o que acontece? Quando ele aprende a calcular o seu custo, o seu lucro, né? E fazer uma composição de preço bacana, ele fala, poxa, mas sei lá, ficou acima do mercado. Né? E aí ele precisa gerar valor. E aí a gente fala muito sobre isso. Tem uma aula da imersão inteira só sobre como gerar valor, que é onde a gente vai passando várias ideias, várias dicas, que é o que a gente faz no nosso próprio escritório e funciona. E isso que você está falando é uma delas. Então você tem que mostrar para o teu cliente que você tem conhecimento, para isso você precisa correr atrás do conhecimento, né? E mostrar segurança. E mostrar isso para o teu cliente, né? A hora que chegar o orçamento, o cliente fala, mas fulano aqui tá mais barato. Não, peraí, deixa eu ver o orçamento. Você batendo o olho, você senta com o seu cliente, bate o olho e fala, não, fulano, deixa eu te falar, esse vidro aqui não tem isso, não tem aquilo, não tem, eu quero falar sobre isso, selo de qualidade, normas, né, que esses vidros precisam atender. E esse outro aqui que tá mais caro, ele tem isso, isso, isso. Você quer que esse outro orce a mesma coisa? Só que, olha, você vai perder isso e isso de garantia, você não vai ter acústica, você não vai ter proteção térmica. Enfim, quando você faz isso, o cliente vê valor em você.
né? O Exato. cliente fala, pô, esse arquiteto... Então, ele começa a parar de enxergar preço e enxergar valor. Esse cara resolve o meu problema. Exatamente. Ele, né? Então, é isso que a gente busca e esse conhecimento é muito importante. Então, mais uma vantagem aí para você ser fora do Cube Squad, ó, né? Exatamente. Spoiler, hein, galera, do Squad. Já podem se animar aí. E assim, o que a gente vai estar trazendo para essa galera esse ano vai ser muito legal, porque tem um lançamento que vai acontecer em Curitiba, e feito o lançamento em Curitiba, ele vai ser exposto na feira, né, numa feira internacional que acontece a cada 2 anos em São Paulo, e esse ano eles vão levar esse lançamento para lá. Só que essa feira vai acontecer mais para o final do ano. Então, o que acontece? Nesse intervalo, a gente conseguiu trazer isso para o pessoal aqui em Maringá. Então, assim, ninguém tem isso ainda, né? Vai ser só Exclusivo o pessoal do Squad. do Squad. Então, Entendeu? Vai quem ser é bem fora legal. do Cubo vai ter acesso aí a informações privilegiadas de forma Sim. antecipada. Ó, Das isso novidades ser do fora mercado Cube de Squad. vidraçaria. Ai, como eu amo isso, meu Deus. Só voltando um Mas pouquinho. isso. Daí a gente voltando lá na questão do box. Você quer Ah, não, colocar? Não, é do box, mas também eu falei assim, porque daí a Dê comentou, né, de saber olhar o orçamento para apresentar para o cliente. A gente tem 2 amostrinhas ali que até mostra a questão da espessura, se você quiser pegar Ah, sim. só para. E aí depois a gente volta na resposta do box, né? Porque às vezes aqui, lá um orçamento deu 1.000 e o outro 3.000, mas qual que é a diferença? A gente tem a diferença na espessura do vidro, por Sim, exemplo, né? Sim. Se você quiser mostrar ali na câmera pro João. Além da espessura, Tem que levantar o vidro. Ah, Aí, mais perto do seu rosto. Isso. além da espessura do vidro, a gente tem que ver se realmente é a mesma coisa que está sendo orçado. Por exemplo, a gente estava falando do laminado. Então, o que acontece? Se o arquiteto ele projeta uma escada, isso aconteceu várias vezes, né? O arquiteto projetou uma escada e assim, nesse projeto estava lá em color 10 milímetros, um exemplo. E aí uma vidraçaria vai e orça realmente o incolor 10 milímetros, e aí chega para Glass esse orçamento e a gente orça em laminado 6x6 temperado. O orçamento assim, totalmente diferente, não tem como comparar os valores e produtos, porque são produtos diferentes. Então, assim, se é parceiro, a gente vai entrar em contato, falar, olha, não é possível executar com esse, porque a norma não permite, né? A gente precisa fazer dessa forma, mas se o cliente realmente ele quer aquele, então a gente não pode atender, porque não dá para fazer uma coisa que é fora de norma. E assim, o arquiteto, eu imagino que vocês não querem ser responsabilizados por uma má execução. Sim, né? Se a vidraçaria vai lá, a pessoa é desinformada e coloca um vidro e causa um acidente, alguém vai responder por aquilo ali, né? Quem que e fez aí o projeto? cara vai lá no projeto e no projeto dele ele colocou Então, vidro 10 milímetros e tal. Então, Bom, e aí? Como né? que faz? E aí vira... Porque, assim, eu participo de vários grupos de vidraceiros que acontecem no Brasil, né? Para estar vendo tendências, para estar conversando com o pessoal e tal. E eu me lembro que há um tempo atrás aconteceu um fato assim. O pessoal montou um guarda-corpo com vidro temperado, era com aqueles bottom. Então, imagina, tinha o sobrado, aí a pessoa sai do quarto ali da suíte, tem o vidro, então foi colocado só vidro e preso nos bottom. Então, a vista que você tem do quarto para lá, não tem nada ali, né, bloqueando sua vista, fica legal e tal. Só que o produto estava errado. Mas funcionou por um tempo, né? Ali, pelo que o pessoal falou, já faziam 5 anos que eles tinham montado aquilo, estava funcionando, estava legal. O que aconteceu? Um dia, o marido acordou para trabalhar, a esposa ali do lado, tal, tchau, já estou indo, deu um beijo na esposa, desceu e foi até o carro. Chegou no carro, ele lembrou que esqueceu a chave. Ele gritou à esposa, falou, amor, pode pegar a chave aí para mim e tal, esqueci a chave e tal. Ela foi lá do lado da cama, pegou a chave do carro e foi e apoiou no vidro para jogar essa chave lá para ele. Gente, o vidro quebrou, essa mulher caiu de cima do sobrado. Deus ajude que não aconteceu nada de grave, a gente não sabe, a gente sabe até o ponto do acidente ali, né? Mas aí,
Aí nessa hora, o cliente, ele, por mais que ele escolheu o preço, ele esquece que ele escolheu o preço. Sim. Né? E aí alguém tem que ser responsabilizado por isso. Aí entra quem fez o projeto, aí entra quem vendeu esse vidro, porque daí vai atrás do cara. E como que o cara vai se responsabilizar? Porque normalmente o que acontece que eu vejo no Brasil, vocês estão preparando empresários, né? O trabalho de vocês com Fora do Cubo, eu vejo que sim, vocês estão preparando empresários, porque eles já aprenderam a ser arquitetos na faculdade. E aqui no Brasil a gente não dá para brincar de ser empresário. Então você tem muitas responsabilidades, né? E dentre uma delas, você precisa saber o que é que você vai estar colocando na casa dos clientes. E aí, imagina a situação desse vidraceiro. Talvez o cara ele está vendendo uma obra para pagar outra. Né? O fornecedor já não vende mais para ele com prazo porque ele já está devendo, ele precisa pagar a mão de obra de montador e o cara está com aluguel atrasado e aquele tanto de coisa. Talvez ele pegou o projeto até estava um vidro laminado temperado, só que para ele não perder o orçamento, talvez ele fale, mas eu vou fazer no 10 milímetros temperado mesmo, que é mais barato, daí eu ganho o orçamento, pode ser isso. Talvez pode ser porque o cliente ele queria o mais barato e ele na hora ele colocou o mais barato para o cliente. A questão é que se esse cara, ele realmente estava passando uma dificuldade financeira, a empresa dele não estava legal e ele não quis fazer o certo ali, provavelmente ele nem está mais no mercado 5 anos depois. Sim. E aí, quem vai ser responsabilizado? Por isso a importância do arquiteto saber especificar e escrever no projeto a especificação correta, né, Serginho? Sim. Porque isso, você sabe que e muito arquiteto tem medo de falar não para o cliente. Tem medo, sabe? E aí eu falo, gente, você tem que perceber, você tem que prestar muita atenção na tua vida, quais não, assim, ó, tem muito sim que você fala para um cliente que significa um não para você, para tua empresa. Então a gente tem que ter muito claro quais são os sims que a gente está dando. Se esses sims são nãos para a gente mesmo, então a gente tem que repensar. Eu tive um caso de um projeto corporativo, uma obra de quase 3 mil metros quadrados. Quando o cliente recebeu o orçamento do guarda-corpo, ele pulou dessa altura, falou não, eu vou colocar vidro temperado. E aí, tava lá no grupo do WhatsApp, e eu em reunião, e foi um dia que eu tive reunião o dia inteiro, assim, que eu não tava acompanhando, e aí ele falou, não, é um absurdo essa diferença de preço, e eu não vou fazer, eu vou colocar o vidro normal, e aí a arquiteta do escritório colocou, não, mas você tem que pôr por segurança, não sei o que, eu não vou colocar, e tarará. A hora que eu saí, que eu terminei todas as reuniões do dia que eu vi, aí a arquiteta falou assim, não, ele falou que ele vai fazer, eu falei assim, de jeito nenhum. De jeito nenhum, eu liguei pra ele e falei assim, deixa eu te falar um negócio. Se alguém encostar nesse vidro, temperatura da mão um pouquinho mais quente, não sei o que, está no 3º andar e cair, vai te custar muito mais caro. Você ainda vai ficar com o peso de uma vida que você... Falei, eu não admito. Daqui, de projeto meu, não. Não. E se você quiser fazer, você vai assinar um termo de responsabilidade. Eu vou escrever esse termo dizendo que o vidro especificado é esse, de acordo com as normas, de acordo com isso. E você, por conta e risco, sabendo de todos os riscos são esse, você decidiu colocar o mais barato. Mas então você não me dá. Eu falei, eu dou opção, vamos colocar guarda-corpo metálico, vamos colocar outras opções. Se você não quer o vidro, vamos para outras, né? E aí ele voltou atrás, não, então vamos fazer o que é certo e tudo mais. Então, isso acontece muito com o arquiteto que às vezes está recém-formado, com medo de colocar limite para o cliente, de explicar e de ser... Acontece muito. Entende? Acontece muito. Aconteceu comigo quando eu era recém-formada. Mas eu falei, mas o cliente quer, então a responsabilidade é dele. Mas você documentou? Né? Então é isso. Mas vamos voltar para a pergunta do box, Serginho? Sim. Vamos voltar, porque essa pergunta do box é uma pergunta que é muito comum. É lenda, né? É muito comum acontecer e eu tenho certeza que os arquitetos vão receber essa pergunta lá na sala de reunião deles. Sim. Né? Na maioria das vezes você pode ver que sempre que quebra alguma coisa no box é sempre a parte de correr. É sempre a porta. E na maioria das vezes, por que essa porta quebra? Quase 100%. É falta de manutenção. A manutenção preventiva, a norma diz que ela tem que ser feita no máximo a cada 12 meses em todo o sistema envidraçado.
como se você fosse trocar o óleo do teu carro. Uma vez por ano você vai chamar o pessoal da vidraçaria para olhar teu box. Sim. Todo o sistema é vidraçado. Qualquer coisa tem que ser uma vez por ano. Por quê? É como se... Uma vez por ano. Não é... Uma vez por ano. É uma vez por ano. Cada 12 meses. Porque assim, por exemplo, a gente pega o carro. Se você olhar o nível do óleo e tem óleo lá, não significa que aquele óleo está lubrificando. Então, pode ser que o box está correndo, só que ele está com parafuso solto, talvez ele quebrou um limitador lá em cima, e aí a hora que ele bate no de baixo, ele faz esse movimento, e lá em cima a gente tem milímetros para esse vidro pegar em cima no perfil. É bem pouquinho. E a hora que ele bate embaixo, ele faz esse movimento, ele pega o bico em cima, que é onde que faz quebrar. Então não é do nada, como as pessoas dizem, E assim, a temperatura pode influenciar? Pode, só que, pensa comigo, nós temos em aqueles vidros que assa frango na calçada, a gente vê... Tampa de forno, né? Tampa de forno. Você vê ali, por exemplo, tá lá, sei lá, 3 graus e ali a assadeira tá pro lado de fora, com 350 graus do lado de dentro assando a carne e pro lado de fora 3 graus. O cara abre a tampa, pega, fecha de novo. Então, assim, tem diferença de temperatura. E por que não quebra? Né? Mas o vidro, ele é o seguinte, depois que você tempera ele tem ali 3 forças e ele tá tensionado. Então, se bate, por exemplo, igual eu disse, chegou no final, bateu, soltou uma lasquinha. Tá, aquilo caiu no chão, a diarista foi ali, foi limpar, achou ali, tal, olhou, não viu nada, bom, joga fora, beleza. Esse vidro ele vai quebrar. Algum dia ele vai quebrar, a gente só não sabe a hora. E aí pode acontecer de quebrar sozinho, pode ser de quebrar com alguém usando, né? Às vezes ali na hora do banho tá mexendo ali, abre a porta, fica só com o puxador na mão e tal. Mas sempre é a porta. E a maioria das vezes sempre é falta de manutenção. Todas as vezes que a gente viu isso, quando a gente chegava no local para fazer a instalação do outro vidro, era limitador quebrado em cima, parafuso solto, faltando limitador embaixo. No cenário, aqui em Maringá, uma vez a gente foi fazer um trabalho lá, era um apartamento alugado. O cara que locou o apartamento, ele conseguiu batia tanto a porta, que ele conseguiu quebrar o limitador embaixo, a porta do box foi batendo no piso, no revestimento, quebrou o piso e começou a molhar o apartamento de baixo. Agora, e é vidro, né? Então, assim, uma porta dessa estoura, a porta estava quietinha lá, estourou sozinho. Tá, mas ele estourou não é do nada, ele estourou porque Nesse caso, a película funcionaria para ajudar para que, se caso ele quebre, ele não estilhasse, né? A película de fábrica. Duas funções, a película de segurança, que está sendo muito usada hoje, que a gente já entrega, inclusive no Arquitetura ao Cubo, há muito tempo atrás já, o pessoal já me passou que todo box que fosse de projeto de vocês era para ser incluído já a película de segurança de fábrica, não precisava nem perguntar para o cliente, né? O que a película faz? Ela tem dupla função. A gente instala ela do lado interno, na área de banho ali, e aí ela evita de manchar o vidro, aquelas manchas, né, brancas que fica ali, e se caso estoura por algum motivo, você ainda tem uma última manobra que você tem que conseguir fazer para você sair do box, e esses fragmentos eles ficam todos presos ali na película. Então ela vai te dar segurança, não vai deixar manchar o vidro, porque quando for reformar, depois de alguns anos, o profissional só chega, tira o filme que está manchado, limpa, aplica o novo, e tá tudo certo, entendeu? Eu fiz isso na minha casa e assim, na hora da gente fazer, aumenta bastante o valor. Sim. Então muita gente, por causa de preço, acaba economizando nisso, que eu acho que é uma economia boba. Sim. Que é uma economia que não vale a pena. E aí que entra o arquiteto para explicar para o cliente, mostrar qual é o valor daquele preço que está embutido ali, né? Eu tenho criança em casa e criança, Serginho, tem hora que o meu filho tá tomando banho que eu vejo ele pegar no coisa assim, ó, e pendurar no... Eu falo, pelo amor de Deus, né? Eu já coloquei uma película de segurança por causa disso, né? E é isso, se você vai vender a casa no futuro, troca a película, seu vidro tá limpinho, você vai valorizar a sua casa, quanto você vai ganhar aí, né? Então, é o tal do perder um pouquinho no começo para ganhar depois, né? E por que não usar o vidro laminado?
então, né? Se a gente está Isso. falando de segurança. Só que o que acontece? Se a gente usa um laminado comum, hoje já lançou, na última feira, lançaram um kit de box, que ele é parecido com um sistema deslizante, tem um carrinho embaixo, então não precisa fazer furo no vidro. A gente consegue colocar vidros até piso-teto de box em laminado comum. Só que o que acontece? O vidro comum, ele tem menos resistência mecânica. Então, se tiver um impacto grande no meio dele ali, ele vai trincar com mais facilidade do que o temperado. E em relação a valores, o valor vai ser mais alto, porque você vai ter que colocar daí um kit diferente, né? E o valor do vidro também é diferente. Então, a gente está falando assim, por exemplo, de um 8 milímetros se fosse temperado, e a gente vai trabalhar, por exemplo, com 10 milímetros laminado comum, só que o valor vai ser mais que o dobro, né? E ainda colocar o filme de segurança para a gente proteger por conta das manchas. Ah, tá, mas então para ele não trincar, daí a gente vai ter que trabalhar com laminado temperado. Assim, o valor acaba ficando, por isso que a indústria não consegue vender dessa forma. E a forma que ficou mais seguro foi realmente com custo-benefício, foi instalar a película de segurança. Mas e a película de segurança também é tudo igual? Também não. Porque daí ela tem espessuras, ela tem camadas de segurança que essa película ela vai estar conseguindo te dar. Por exemplo, o isofilme. O isofilme ele tem um isofilme de um valor e tem um isofilme mais caro. Só que um ele tem garantia de 2 anos, não tem garantia de 10 anos. A gente vê nos carros por aí cheio de bolhas nos vidros. Então não é a mesma coisa. A película de segurança também. Aí vai a necessidade do arquiteto ter realmente um parceiro, que esse parceiro ele vai abrir os olhos, né? Vai falar, olha, qual que é essa película de segurança que o teu cliente tá buscando, né? Qual que é essa película que esse cara da outra vidraçaria falou que vai pôr? Porque não é a mesma, não existe uma, né? Existem várias. Então, eu penso assim, que se o arquiteto ele tem realmente um parceiro, ele traz muita segurança. Sim. Porque pode passar alguma coisa pelo projeto ali que ele não viu, esse parceiro vai vir, vai chamar, vai falar com ele, né? E eu já vi várias vezes acontecer em obra, em outros tipos de segmento, do profissional falar, mas está no projeto, né? O papel aceita tudo e tal, e acaba com o profissional. E não precisa disso. Sim. Se é parceiro, a gente vai chamar o parceiro, vai falar, olha, isso aqui a gente, né, tem essas opções. Vai resolver o problema antes dele acontecer. Antes de chegar pro o cliente não vai nem saber, né, que teve um problema ali, exato, já foi resolvido, ele não precisa isso, saber. Exato, gente, você falou a frase que eu falo, o cliente contrata o arquiteto para isso, para ele não ter dor de cabeça. Exato. Né? Exato. Eu acho que nosso tempo já deu. Temos um monte de perguntas aqui. Eu acho que nós vamos ter que fazer a parte 2 sobre vidro, Serginho. Já vou deixar o convite aqui, ó, né, para você, para voltar numa outra oportunidade pra gente terminar, porque eu sei que esse assunto é muito extenso, a gente tem muitas coisas para falar, para além desses 3 tipos. Sim. Nós falamos aqui, né, do vidro comum, do vidro temperado, do laminado comum e do laminado temperado, né? Sim. Então, hoje nós falamos sobre esses 4 tipos, temos outros tipos de vidro que a gente pode trazer aqui numa próxima, né, Thaís? Sim, com certeza. E eu quero deixar para você a nossa lembrancinha. É um oferecimento da Hitachi Ar-Condicionados para você. A gente tem o lema que você já conhece, que é acender a vela do outro não apaga a nossa. Sim. Então, por isso que essa lembrancinha, essa vela, num concreto. É isso que você fez aqui pra gente hoje, né? Compartilhando conhecimento. Então, muito obrigada mesmo, de coração. Eu agradeço, muito bom. E muito obrigada, Hitachi Ar-Condicionados, mais uma vez, por estar aqui com a gente, por confiar no nosso trabalho, né? Por tornar possível todo esse conhecimento disseminado entre os arquitetos. Então, muito obrigada, Hitachi. Muito obrigada, Arquitesc, também por estar aqui com a gente. E é isso, né, Thaís? É isso aí. Siga o Instagram da Glass House, qual que é, certinho? @Glasshouse, Portal Glasshouse. Portal Glasshouse. Vai estar aqui na descrição do vídeo. E se inscreva na nossa imersão, 24, 25, 26 e 27 de abril. É isso aí, gente. Até quarta-feira.